Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo. Estamos aqui agora no capítulo 34. E o que diz o capítulo 34, Lia? Como pai, aprendi a importância de ensinar os meus filhos a lidar com os fracassos na vida. Como que o seu filho, como que você, já que somos nós que ensinamos, como é que eu e você lidamos com o fracasso e de que forma que eu posso também orientar o meu filho quando mesmo se deparar diante de um. Porque é fato que eu e você vamos fracassar, que o seu filho também vai fracassar. E aí? Então, grava aí a frase nossa de impacto para o seu post-it. É na dor que a gente se desenvolve. A primeira coisa que eu preciso fazer é entender que às vezes a gente vai passar por momentos, mas é nesse momento de dor, nesse vale, nesse não, que a gente também está se desenvolvendo, que a gente está crescendo, que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, amadurecendo, achando outras soluções. É nesse momento desse processo. Então eu preciso entender, o fracasso não é para me paralisar, o fracasso é um aprendizado. E o que a Bíblia diz em Romanos 5, 3, 4, ela fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz o quê? Paciência. A paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Então aqui, nessa carta escrita aos Romanos, Paulo está falando, peraí, você não tem que ficar só feliz e agradecer e resplandecer quando tudo vai bem. Você tem que entender que a tribulação, ela tem uma função. O dia ruim, o dia do fracasso, essa fase, ela tem um propósito. Não é para te destruir, não é para te parar. Isso precisa ficar claro. Quando você consegue aplicar isso na sua vida e você entende, até mesmo no fracasso, um propósito, você consegue lidar. E aí, você lidando com isso, você, o adulto da geração, você consegue fazer isso na vida do seu filho. Agora, se muitas vezes nós, o adulto da relação, o pai e a mãe, a gente não sabe como lidar com o fracasso e como é que a gente quer exigir do nosso filho que ele lide bem. O que é o fracasso para o filho? Às vezes não é um fracasso para você. A nota baixa do filho, ele não se superar num jogo, ele fracassar diante de um concurso, alguma coisa que ele está fazendo para a faixa etária dele em relacionamentos. E aí, o que você vai falar para ele nesse momento? Meu filho, essa fase que você está vivendo, ela tem um propósito. Ah, mas tem um propósito, a situação ruim? Tem. E qual é? Gerar em você paciência. E essa paciência que está gerando em você, para que tudo tenha um tempo e você está aprendendo, vai gerar você o quê? Experiência. Esse erro você não vai voltar mais a cometer. Eu não vou voltar mais a cometer. E depois disso, esperança. Esperança é a fé. É você acreditar naquilo que você não está vendo, mas você tem certeza que vai acontecer. Esperança no outro dia, esperança num dia melhor. Vai mudar, essa situação vai mudar, você vai aprender o conteúdo, a prova do próximo bimestre, tem outro semestre, tem outro ano, outro concurso, outro relacionamento. Então, de que forma que você está instruindo o seu filho? E eu achei muito legal, porque nesse capítulo o autor, o nosso pastor Josué Gonçalves, ele traz aqui a experiência do Thomas Edison. Quem foi o Thomas Edison? Aquele que criou a lâmpada elétrica. E aí na entrevista com ele, o repórter perguntou, e como foi você lidar com o fracasso? Aí ele respondeu, mas eu não fracassei. Eu tentei 10.000 maneiras que não foram bem sucedidas. E depois das 10.000 maneiras, eu consegui. Então ele viu esse tipo de resposta que você dá para a pessoa, você viu o propósito. Porque quando a gente fala, por exemplo, assim, eu fracassei, parece que você parou e você ficou ali e pronto, deu um cabo e você não alcançou aquilo que você tinha que alcançar. Não, o fracasso fez parte do processo. Foram 10.000 erros, 10.000 maneiras que eu aprendi de como não funciona. E até então eu consegui realizar aquilo que eu preciso realizar. Então o que eu queria deixar para vocês desse capítulo que eu achei fundamental, que foi o que eu anotei aqui para nós, é essa questão do Thomas Edison, a mentalidade dele, a mentalidade que gera uma mentalidade de uma pessoa agradecida, entendendo que até nesse processo de deserto, até no processo do fracasso, até no processo do dia mau,
tem propósito e você precisa encontrar propósito nisso. Lia, não tô encontrando, mas tem. Então nós vamos ter que mergulhar aí juntos e vamos ter que descobrir qual que é o propósito de tudo isso. O que o Senhor quer trazer com tudo isso. Como que você lida com o fracasso? Às vezes a gente precisa definir as palavras pra gente. Então eu coloquei aqui, fracasso é uma oportunidade de aprendizado. Então, sempre que eu falo veio uma derrota, é uma oportunidade de aprender. Eu vou mudar esse nome. Eu fracassei. Não, eu tenho uma oportunidade de aprender com esse dia mal. É um degrau para o próximo nível. Não pare, porque esse é apenas um degrau para o próximo nível. Você vai aprender com essa situação e você vai para o próximo nível. E vão vir outros dias maus, porque a vida nossa, até a gente estar no céu com o nosso papai, vai ser assim. É uma oportunidade de ser resiliente. É uma oportunidade. Olha que interessante isso. O fracasso é uma oportunidade de ser resiliente. Então, se você quer mostrar que você supera, que você sabe aquilo que você acredita, que você sabe aquilo que você carrega, onde é que vai estar, seja resiliente. E aí você vai me perguntar, mas Lia, o que é ser resiliente? O que é essa tal de resiliência? É a habilidade de se recuperar diante de situações difíceis. Eu amei essa definição que eu fui buscar, não estava aqui no livro, mas eu fui buscar para você, para mim. O que é? É a habilidade de se recuperar. Então, assim, quanto tempo que eu demoro para me reerguer, para me reinventar, para voltar a estudar, para voltar a ter o foco, para corrigir esse erro meu de relacionamento. Qual que é o tempo que eu levo? Esse tempo que eu levo é a minha resiliência. É essa capacidade que eu tenho agora de me reinventar, de me reconstruir. Isso daí que é a resiliência. Se adaptar, encontrar forças para prosseguir. Aí eu mostro que eu sou resiliente. O dia tá mal, tá difícil, mas a palavra de Deus também nos garante. Por isso, a palavra ela é viva, gente. Para mim faz sentido, é por isso que eu compartilho com vocês. Porque a palavra diz, o choro pode durar uma noite. Então tem dia para começar e tem dia para terminar. E quem vai falar isso é você. Quem vai ajudar o seu filho nesse processo também é você. Está tudo bem cometer erros, está tudo bem a gente fracassar, não dar certo, não, pisar na bola. O que não pode, o que não está bem, você parar e achar que isso te define. Isso não te define. Então a palavra do capítulo 34 é prossiga. Dê nome àquilo que você tem chamado de fracasso. Mude essa terminologia na sua mente. Crie um ambiente seguro. Nesse capítulo ele volta a falar, acho que quase todos os capítulos, o pastor Josué Gonçalves é enfático em dizer, crie um ambiente seguro. E nós já falamos sobre o que é um ambiente seguro. É o ambiente onde o seu filho pode chegar, se sentir confortável de falar dos erros, das mazelas, daquilo que está atrapalhando, de como ele não está conseguindo. Se não tiver esse ambiente seguro, ele não vai conseguir se abrir. Se ele não coloca para fora, fica mais difícil de você ajudá-lo. Então você precisa criar esse ambiente seguro. Fracassou? Não tenha vergonha, não tenha medo. Quem nunca? É essa pergunta que você tem que fazer para você. Quem nunca errou? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós temos as nossas falhas, os nossos dias ruins, os nossos dias de caverna, só que isso não nos define. O que nos define é o tempo que nós vamos passar nisso daí. E nós temos uma capacidade de recuperar e acreditar e gerar em nós experiências e então a nossa esperança ser ativada novamente. Tenha coragem. E aí ele coloca aqui 10 ensinamentos de como lidar com o fracasso. Eu vou ler para vocês bem rapidinhos. E ele fala, primeira coisa, promova um ambiente de apoio. Você, pai, transmita uma mensagem que o fracasso é uma parte normal da vida. Transmite isso para ele. Ele precisa entender que o fracasso não o define, é normal. Isso faz parte, é um degrau para o próximo nível. Ensina o poder do pensamento positivo. A gente já falou tanto sobre isso, gente. Começa aqui. Como você comanda o seu pensamento, aquilo que você deixa entrar aqui dentro da sua cabeça. Então incentive, quando você incentiva o pensamento positivo, você está gerando no seu filho a esperança, a fé. Estimule a persistência, falamos sobre resiliência, estimule. Ensine a importância do autoconhecimento, celebre o esforço. Às vezes é tão pequeno,
Seu filho era acostumado com notas, tirar 5, 6, de repente conseguiu um 6,7, já saiu. Já está quase chegando ao 7, conseguiu um 7,3, uau, olha o avanço, é pequeno, você tem que valorizar os pequenos, valorize, sabe, incentive, fale com a sua boquinha, cada pequena atitude, às vezes do caráter, às vezes uma atitude física, arrumou uma cama, lavou um pratinho, pegou alguma coisa, ressalte isso, porque senão a gente fica ressaltando tantas coisas que ele, o outro, faz de errado, né? A gente nunca fala de nós, a gente sempre fala do outro, do filho, do marido, do terceiro, e a gente não vê para nós, e a gente não vê que o outro também teve naquele dia um pontinho positivo em tudo. Você tem que pegar a lupa para isso daí, até isso se tornar maior. Celebre o esforço então, incentive a busca por soluções, vem aqui juntos. Isso aqui não vai te definir, o que nós vamos poder fazer? É o quê? O problema é o quê? É com o corpo? Vamos entrar numa dieta junto? Vamos para academia? O problema é o quê? É físico? Vamos procurar um fisioterapeuta? Vamos ver como que a gente pode resolver? O problema é o quê na área da educação? Quer um suporte educacional? Vamos ver na sua escola se tem uma aula extra, se você pode vir um outro dia, fazer com o professor. O que a gente pode fazer? Senta junto com a pessoa e vocês criam soluções. Deixa ele, a pessoa que está achando que fracassou, dar sugestões, porque aí gera comprometimento. Mostre empatia e compreensão. Você precisa compreender, ainda que na sua cabeça você vai falar, Lia, mas na minha época não era assim, eu não era assim, tudo bem, pronto, ok. Mas ele é, ela é. Então você tem que mostrar empatia com a dor, com o momento que o outro está passando, não como você lida com essa situação. Modelagem de comportamento, que eu sempre falo, eles estão olhando para quem? Para nós. Eu preciso fazer o modelo, eu preciso ser esse modelo para ele. Encoraje na tentativa de novas atividades. Vamos de novo. É isso que você quer? Vamos tentar de novo. É por aqui que você quer fazer? Vamos de novo. E essa tentativa que vem falando para nós. E aí ele deixa aqui para nós alguns textos da palavra e eu vou compartilhar com vocês dois. Provérbios 24:16. Pois embora o justo caia 7 vezes, ele se levanta. Pode cair uma, pode cair duas, fracassei uma, fracassei duas. O justo, aquele que confia, aquele que entende que o fracasso faz parte do processo, ele se levanta. Agora o ímpio, aquele que não quer, o ímpio fica prostrado e desanima e vira um desastre. De tudo que somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Gente, isso aqui é rico. Podemos até ser pressionados, mas não vamos desanimar. Podemos até ficar em choque, perplexo, mas não vamos nos desesperar. Podemos até ser perseguido, um levante contra a nossa vida, contra a nossa casa, mas não estamos sozinhos. Podemos até ficar abatidos, mas jamais destruídos, acabados, prostrados. Memorize esse versículo e é sobre isso. Capítulo 35. O que fala o capítulo 35? Como pai, aprendi a lidar com meu filho quando ele se afastou do Senhor. E isso aqui é muito sério, gente, quando a gente fala sobre a vida espiritual. E eu falei para vocês, eu dei uma dica falando que é comum acontecer na transição, né? Quando o nosso filho deixa a infância e passa para a pré-adolescência, da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a juventude. Porque é nesse período aí que a gente parece que eles não querem mais que a gente tenha domínio. Então, enquanto é criança, você consegue levar para onde você vai. Se você tem o hábito de ir à igreja e aprender sobre a palavra do Senhor, o seu filho está junto com você, participando do cultinho e tudo mais. Mas chega um momento que talvez mesmo você fazendo tudo isso, ele se canse, ele quer algo novo, porque é da fase, você já foi adolescente, eu já fui, a gente sabe que isso acontece e isso vem se repetindo, aí ele não quer, ele se sente entediado quando vai na igreja, não quer participar da sala do cultinho, não quer mais estar envolvido com isso, começa a ter uma autonomia dentro da escola, começa a ver outras amizades, e a hora que você assusta, tudo aquilo que ele assiste já não é mais as coisas que alimentam a fé dele, toda a companhia com quem ele tem se envolvido na escola, são companhias que não têm os mesmos princípios
princípios de fé. E quando você assusta, acontece isso que ele falou aqui. O filho se afastou-se do Senhor. E é um problema. Como é que nós vamos fazer isso? Tem jeito para isso? Tem jeito para isso. E ele coloca aqui a primeira coisa. Todo pai vai passar por essa experiência do filho pródigo. É como se isso fosse se repetindo em todas as famílias. Foi assim desde a instituição família, lá com Adão e Eva. Então, o que foi nessa história do filho pródigo? Está lá em Lucas 15, 12, 13. O filho mais moço, o filho mais novo, chegou para o pai e disse: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Muitas vezes acontece isso, exatamente aqui, talvez não dessa forma como aconteceu, mas você sabe encaixar isso na sua vida. Você faz para o seu filho, tá tudo aqui na mão, e de repente ele fala: me dá tudo que me pertence que eu já quero ir. E aí ele quer resolver do lado dele. E aí tem aquela experiência que ele pega tudo isso, no caso foi a herança, e ele foi gastar do jeito que ele queria e acabou com tudo, até que esse filho pródigo se vê sem dinheiro, sem amigos, sem ninguém, com vontade de comer a comida que ele dava para os porcos, e ele lembra: eu tenho um pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai, porque o meu pai, até os empregados dele são tratados com mais dignidade, com mais respeito, tem alimento, eu vou voltar. E quando esse filho volta, esse pai faz aquela festa para ele, né? Mas o fato é que esse pai ficou sentido quando houve essa ruptura lá atrás. E aí o pastor Josué, ele conta que ele viveu isso. Um pastor como o pastor Josué, firmado ali na palavra, teve o seu filho Pedro Henrique, que em determinada área de tempo na vida dele, ele não quis mais, ele perdeu o encanto, esfriou na fé dele e deixou de acompanhar e ter aquele, esmero com o princípio que ele tinha aprendido com questão de relacionamento com Jesus. E então o pastor Josué pensou: o que é que eu vou poder fazer para trazer de volta, para ativar isso daí? Porque uma vez que a semente é lançada, e isso é importante, a gente lançar a semente na época que os nossos filhos ainda são bebês e crianças, a semente está lá. Então é como se a brasinha estivesse lá e você precisa reacender tudo aquilo. E foi quando o pastor Josué pensou, e é isso que ele compartilha conosco: o que fazer? Aí ele pensou: o que o Pedro gosta? O Pedro estava na fase de gostar de dirigir e ele viajava muito, sempre com as suas palestras, o pastor Josué. E aí ele falou: Pedro, você me busca. O caminho até o aeroporto era 100 quilômetros, 1h20. Muitas vezes Pedro o levava e muitas vezes Pedro o buscava do aeroporto, já que ele amava dirigir e era um ótimo pretexto para ele dirigir tantas horas. E ele foi intencional, então tem que ter intencionalidade quando você for fazer. Eu vou usar essa 1h20 que eu tenho com ele para conversar. Não conversar impondo aquilo que você acredita, porque enquanto ele não acreditar ou enquanto nele estiver adormecido, não vai adiantar. Mas estreitar laços, conversar sobre princípios, como é que está, como que está a vida, vai estreitando laços. Depois vem o fruto de tudo aquilo. Outra coisa que o Pedro gostava de fazer: Pedro era fotógrafo, adorava tirar foto. E o pastor Josué, sempre envolvido com as suas ministrações, nos cultos, em suas viagens, contratava o Pedro para tirar foto. Então, mesmo o Pedro não querendo participar dos cultos, ele ia a serviço, tirar foto do evento do pai e do evento do irmão. Num desses eventos do irmão, do Douglas, a palavra que veio do altar, mesmo ele estando ali focado no seu serviço, aquela palavra entrou e houve um arrependimento e houve um conserto, e Pedro voltou a se relacionar com Jesus, voltou para a igreja, encontrou a sua amada, uma ministra de louvor, casaram e hoje é uma família muito bem. Então tem o tempo, tem o processo. Pensa nesse tempo. Você não pode afastar o seu filho de você. Não é com força, não é com palavras carregadas, não é com achismo, aquilo que tem que fazer. Não é, nós não vivemos mais neste período, nós vivemos no período da graça. Você precisa constranger o seu filho em amor. E o que ele coloca aqui? E eu coloquei para nós.
Estabeleça mais diálogo, converse mais, olhe no olho, esteja próximo, seja intencional. Não se desespere, Lia, agora o meu filho se envolveu com pessoas erradas, ou está usando droga, ou está ou só quer ficar no quarto, está depressivo, não se desespere. Você tem que mostrar que está tudo bem, você tem controle nessa situação e a situação vai ser revertida. Se você mostra um desespero para o jovem, para o adolescente, é como se a questão dele tivesse ganho. Pronto, ganhei isso daqui e vou prosseguir isso daqui. Ela está desesperada porque ela sabe que vai ser assim. Não! Você sabe no Deus que você tem crido, você sabe no poder que o seu Deus tem e que essa situação vai ser revertida. Os seus filhos foram criados para honrar o Senhor, para honrar você, pai e mãe. Os seus filhos são a herança do Senhor, é isso que a palavra diz. Então calma, respira, não se desespere. Age com sabedoria e paciência. Respeite o processo, não atropele. Já está ferido, já está magoado. Se você chegar cheia de razão, cheia de coisas que você queira inserir, não vai dar bom, não vai dar certo. E ame o seu filho, ame. Nós falamos no capítulo anterior sobre empatia. Escute, sinta a dor dele, o que está acontecendo, por que não quer mais estar cultuando, indo na igreja, lendo a palavra, por quê? O que isso traz para você quando você faz? Por que está sendo ruim isso? Ame, se coloque em posição. É claro, sem abrir mão da verdade. O fato do seu filho, hoje, adolescente, pré-adolescente, jovem, escolher aquilo que você sabe que ele está escolhendo o errado, eu não estou falando para você ficar passando a mãozinha na cabeça dele, não. Estou falando para você amar e não negocie a verdade. Em todos os momentos, o que é certo, o que é correto. Mas você vai ensinando ele com amor, despertando isso. Lia, como que é isso? O Senhor vai trazer revelação. O pastor Josué Gonçalves aqui, muito simples, ele colocou na vida dele, ele fez 2 ações, chamou o menino, contratou o menino para fotografar e teve 1h20 intencional para dirigir, às vezes de ida e às vezes na volta, 2h40, se contar a ida e volta da mesma viagem. Então, gente, a gente precisa pensar, quem conhece a realidade da sua casa é você. Como é que você vai lidar com esse jovem? Tem momentos que você pode assistir um filme, que é uma coisa que ele gosta, depois comentar sobre aquele filme, falar sobre tal personagem. Deus vai trazer luz para você, desde que você esteja nessa posição de busca, para você não vai se conformar com essa situação. Não se entregue à preocupação e busque ajuda. Se você está aqui hoje me ouvindo, isso já é um excelente sinal, porque isso já é uma forma de ajuda, mas é muito categórico nesse capítulo quando ele fala busca ajuda. Você que tem o seu pastor, você que tem o seu líder espiritual, busque ajuda, conversa. Outros pais que talvez já passaram por essa fase, o que fez, como o exemplo que ele deu aqui, o pastor Josué, aconselha. Então, assim, não fica sofrendo calada. Lia, mas não sou o tipo de pessoa que gosto de me expor. Eu sei, não precisa se expor, mas a gente precisa ter ajuda. Eu preciso abrir a minha boca e falar com alguém que você confie, que você acredite. Não estou falando para falar com um, com outro, não, buscar em um monte de fontes, não. Mas tem uma pessoa que vai te ajudar em oração, que vai te ajudar em aconselhamento, sabe? Que vai pegar na sua mão também e se compadecer da dor que você está vivendo neste momento. Se fortaleça, tenha coragem. Se mostre bem, o seu filho precisa ver que você está bem, que você não está desesperada, como nós falamos ali atrás. Não desiste, ame e ore, e mantenha a sua postura firme na fé. Não é porque o seu filho se afastou de Jesus que você também vai se afastar. Então, às vezes, o problema que está acontecendo lá com o filho faz você esmorecer na sua fé. Lembra que você é uma pessoa, seu filho é outra pessoa. Você não pode esmorecer na fé, porque você é o modelo para ele. Como você vai ajudá-lo se você está acreditando em tudo aquilo que ele está vivendo? Cadê a experiência sua? Cadê a fé? Cadê a sua resiliência? Cadê a sua postura? É isso que precisa fortalecer em você. Tá difícil? Eu sei que tá. Eu já tive dias assim. E o que eu fiz? Procurei ajuda, procurei intercessores, procurei leituras, procurei jeitos. E quando chegaram as ferramentas, eu comecei no devido tempo a aplicar.
porque não adianta também você estar só aqui, me ouvir e não aplicar. Então, aplica tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. E assim também, nesse livro, ele encerra o capítulo 35, também deixando para nós alguns versículos. E ele fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Está lá em Gálatas 6:1. Alguém cometeu um erro, no caso o erro que a gente está falando aqui nesse capítulo é se afastar dos caminhos do Senhor. Se ele cometeu esse erro, então você ajude-o. Ajude como? Desesperando, com autoridade? Não, com mansidão, com autoritarismo, né? Autoridade você precisa ter. E aí ele fala mais um: também exortamos vocês, irmãos, que advirtam os indisciplinados, consolem os desanimados e auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. 1 Tessalonicenses 5,14. Aqui Paulo falando para a igreja, lá para o povo de Tessalônico, falando sobre isso daí. Seja paciente, exorte, corrija, esteja junto, não deixa a coisa acontecer. Às vezes a gente está vendo que o caso está se agravando e a gente não se posiciona. Então, o capítulo 35 é sobre isso. E é isso que eu quero deixar para vocês. O último capítulo desta série é o capítulo 36. Como pai, aprendi quais são os efeitos negativos do excesso de crítica aos filhos. Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre excesso de críticas negativas. Críticas que não têm função de colocar para cima, críticas que paralisam. O excesso dessas críticas faz com que o seu filho comece a desenvolver aspectos, ações, atitudes negativas. Qual é a nossa frase do capítulo 36? Elogios impulsionam ao crescimento. Quando você elogia, você faz o seu filho crescer. Não em excesso, não é passar a mão em tudo. Elogios com propósito. Vai fazer o seu filho crescer. Agora, críticas frequentes podem inibir o desenvolvimento. Enquanto uma faz crescer, o excesso dessas críticas, ela paralisa. Ela fala, deixa claro aqui, ela pode inibir o desenvolvimento, então vai paralisar. E Provérbios 15:4 diz assim: as palavras amáveis curam e ajudam. Palavras amáveis, palavras de ânimo, palavras com amor, essas curam, essas nos incentivam, essa nos faz romper. Mas as palavras maldosas, e aqui palavras maldosas eu posso colocar como essa crítica negativa, sem intuito nenhum, esse tipo de palavra maldosa fere e destrói. Triste é saber que muitas vezes eu e você estamos ferindo os nossos filhos. Eu e você estamos destruindo os nossos filhos. E através de uma roupagem que a gente acredita que, né? Eu falo assim, a gente acredita por uma falta de sabedoria nossa. A gente acredita que às vezes de tanto a gente criticar a pessoa, vai impulsionar ela a ver o erro dela e vai impulsionar ela a vencer. É o contrário disso. Você precisa sim falar aquilo que está errado, mas até o errado, nós falamos lá quando a pessoa fracassou, até o errado ele tem um propósito, o propósito é gerar um crescimento. Agora, se tudo que faz você só critica negativa, com palavras pesadas que saem da sua boca, você mesmo está sendo culpado e destruindo aquilo que não era para ser destruído, a vida do seu filho. E aí ele conta a história de um campo, vivia um homem, um artesão, e ele fazia lindos trabalhos ali com a sua mão, e o filho dele seguia o mesmo caminho, e o filho entrava para o ateliê e passava horas e horas, e quando o filho terminava um vaso ou uma obra que ele estava ali realizando, ele ia mostrar para o pai sempre falava, nossa, mas não é assim. Já falei que não deve ser feito assim, que falta de criatividade. Não, tá sem originalidade, você precisa ser mais original. De novo, errou. E sempre colocando a forma negativa. Não se fala nesse artesão nada que ele via, uma forma, uma cor, algo que ele valorizasse. Muito pelo contrário, sempre um balde de água fria. O que aconteceu com esse jovem? Ele se desanimou, foi enterrando o talento. E não foi mais, sabe? Deixou de ser. Até que um dia uma pessoa chegou,
percebeu o que estava acontecendo, viu o talento e começou a elogiar. E o elogio começou a trazer vida até que ele se resgatou, voltou e foi bem sucedido com tudo isso. Então, é aquilo que sai da minha boca. A palavra também diz isso, a palavra de Deus. O poder da minha palavra pode ser para cura, pode ser para morte, pode ser para desenvolver alguém, pode ser para paralisar alguém. Ele conta essa história, mas hoje em dia a gente já viu relatos de experiências em escolas, em campos aí de pesquisa, que quando você coloca uma flor ou algo dentro de um pote e ali você vai cheio de palavras negativas e coloca e xinga e fala que não vai, que não vai, que não vai, no mesmo ambiente aquela ali não cresce. Não tem vida, ela é minada só pelo poder de você falar. As coisas que você tinha que fazer, você está fazendo para os dois, a outra está ali do mesmo jeito, no mesmo ambiente, da mesma forma, e você vai ali, você elogia, você fala, é comprovado, aquela que estava naquele campo de elogios cresce, aquela que estava naquele campo de frustração, de palavras negativas, não se desenvolve. Exatamente assim na vida do seu filho, na minha vida. Então, qual que é a palavra que eu peguei para mim deste capítulo e eu quero compartilhar com você? Equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio na forma como você vai apontar o erro, um erro com propósito, um erro direcionado, e na forma como você vai elogiar os pequenos avanços que vão acontecendo. Eu não posso mimar também, não apontando nenhum erro, nenhuma falha, porque isso seria um engano, uma mentira, porque nós temos as nossas falhas. Agora eu preciso trabalhar essa falha, eu preciso trabalhar aquilo que não está certo de forma intencional. Cuidado, pai e mãe. Eu sei que você não faz por mal, mas muitas vezes nós fazemos. Excesso de crítica paralisa o seu filho. E aí ele coloca aqui, eu coloquei algumas coisas que aconteceram nesse processo do artesão. Quando ele começou a receber tantas palavras negativas, ele deixou de criar. E aí ele só tinha um objetivo, agradar o pai. E a gente não tem que ter o objetivo de agradar ninguém. A gente tem que fluir naquele dom que o Senhor nos deu. E automaticamente as pessoas vão se agradar. Ele perdeu a vontade de fazer, de criar, de realmente ter aquele dom, porque o objetivo agora é agradar meu pai. Preciso fazer isso correto pelo meu pai. Perdeu o verdadeiro sentido do talento que Deus tinha colocado nele. E aí o que aconteceu? A paixão que ele tinha por aquilo foi sendo minada, até que ele parou. E aí o que aconteceu? Ele acreditou nas palavras negativas que foram lançadas. Essa é a pior parte. Quando o seu filho, quando você, quando eu acreditamos naquelas palavras malditas que são colocadas na nossa cabeça. A gente pega aquilo como verdade, a gente já começa a se ver daquele jeito. Então, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou criativo o suficiente, eu não sei fazer isso dessa tal forma, nunca vou aprender a dirigir como fulano, nunca vou saber cozinhar como cicrano, nunca vou tirar um 10 como Beltrano, porque aí eu já me vejo da forma como eu recebi aquelas palavras pesadas durante a vida toda. Isso é muito sério. O que eu e você precisamos entender? Como pai e mãe, nós temos que entender que a palavra de pai, a palavra de mãe tem muito impacto na vida do filho. Então é real isso. Deus criou o mundo com a palavra, deixou muito claro o poder da palavra quando ela é colocada para fora. É dessa forma. Busque o equilíbrio, como eu disse anteriormente. Nós falamos sobre críticas e a gente escuta dizer, existe uma crítica que ela é uma crítica construtiva. E eu parei para pensar hoje, estudando nesse capítulo, o que seria essa crítica construtiva? É uma crítica que tem propósito. Eu vou corrigir isso, eu vou criticar esse erro, eu vou fazer isso para quê? Qual que é a minha intenção em falar nisso? Qual que é o propósito nisso? O que você está gerando? Está ajudando o seu filho? Você está apresentando alguma solução? Você trouxe para ele uma ajuda? Você está nutrindo o seu filho quando você fala isso? Você nutre, não só na sua cabeça, porque às vezes a nossa cabeça é enganosa. E você fala, não, eu tenho que falar assim, eu tenho que mostrar que ele errou, eu tenho que falar, porque eu tô... Você está nutrindo? Quando você fala isso, você tem certeza que isso está gerando o que você queria gerar? Eu e você precisamos pensar sobre isso. Essa crítica, ela está te fazendo crescer
A crítica construtiva, ela faz o filho crescer. Quando você fala isso daí, tá gerando isso, você tá vendo um retorno de tudo isso? E outra coisa, a crítica construtiva, ela traz soluções. Você tem sentado junto com seu filho e tem falado, tem trazido soluções, como é que nós vamos resolver esse problema? Nós falamos sobre isso na lição anterior. O excesso de crítica, enquanto a crítica construtiva, ela traz sugestões, ela aponta um caminho, ela senta junto, ela mostra uma empatia, ela ajuda, ela nutre, o excesso da crítica faz o quê? Mina principalmente a autoestima, foi o que nós falamos. E quando eu estou com a minha autoestima, minha imagem ferida, acreditando quem eu sou, o que acontece? Aqui o campo é vulnerável, eu vou começar a mudar agora a minha essência de quem eu era e vou virar uma outra pessoa. É um perigo. Ela desmotiva e ela dificulta o progresso. Foi quando a gente deu até o exemplo da questão da planta. Elogios genuínos. Eu não estou falando para você ficar massageando o ego de ninguém com coisa errada. Vou falar só palavrinhas bonitinhas para ele, lindinhos e fofinhos. Não. Eu gostei que eu li aqui elogios genuínos, que quer dizer elogios verdadeiros. Exalte e celebre cada ação que realmente mereça exaltação, que realmente mereça. Tem aquilo que vai ser precisado corrigir, com amor, com sabedoria, com intencionalidade. Agora, quando você faz aquilo, o elogio genuíno, ele vai inspirar, ele vai direcionar, ele vai gerar no seu filho um esforço, uma vontade de vencer, porque ele sabe que talvez não tenha dado certo agora, mas vai conseguir no próximo. Você vai gerar nisso uma vontade de ler, uma vontade de estudar, uma vontade de conhecer outras pessoas, mudar de amizades e aponta resultados. Elogie cada pequeno esforço, essa é a dica. Aplauda cada pequeno ganho, cada avanço, sabe? Comeu uma coisinha, fez uma provinha, fez uma tarefa, fez uma coisinha mínima, elogie e sempre puxe algo mais. Nossa, que tremendo que você fez isso, que lindo que você fez isso, que bom, me encheu de alegria, ai, adorei. Da próxima vez você pode fazer isso e mais isso. Elogia e já lança uma sugestão do que pode acontecer da próxima vez. E vai prosseguindo dessa forma. Quando a gente elogia, o que acontece? Transmitimos uma mensagem que nós acreditamos neles. E lembra que quando eu falei no início, o poder da palavra do pai na vida desse filho? Quando a gente mostra para o nosso filho, mesmo tendo errado, nós acreditamos, vai dar certo, prossiga, continuamos. Olha, tá dando certo, você já fez isso, já teve esse avanço. E é assim, e ele coloca também nesse capítulo 36, 7 aspectos negativos da crítica, que foi o tema dessa lição. Se você ficar criticando, se você ficar batendo nessa tecla de ficar criticando como se essa fosse a solução do problema que nós estamos aprendendo hoje aqui, que não é, o que vai gerar no seu filho? Uma baixa autoestima. E depois que esse campo foi minado, é muito mais difícil você ativar de novo. Medo de fracasso, porque é tanta crítica, é tanta coisa que ele não vai parar de tentar, porque ele tem medo de fracassar mais uma vez. Aí ele paralisa, não faz mais nada, nem para romper, nem para ter outro fracasso. Desmotivação, falta de iniciativa. Dificuldade em lidar com críticas construtivas. Quando você estiver realmente criticando com propósito, a pessoa não vai aceitar, porque já ficou difícil de entender quando que você realmente critica com a ideia de colocar para baixo e quando você está criticando trazendo uma solução para tudo aquilo. É muito sério, gente. A gente precisa pensar, porque muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. Então a gente precisa avaliar as nossas atitudes. Gera problemas de comunicações e relacionamento, principalmente problemas de relacionamentos entre pai e filho. Perdeu essa comunicação, vira um agravante sério. E tem a sua autoimagem distorcida, foi o que a gente falou lá atrás. E uma vez que isso acontece, o caminho depois para reestruturar isso é muito mais difícil. É muito mais fácil eu e você sermos ponderados nas nossas palavras do que gerarmos todo esse trabalho, todo esse problema e depois tentarmos consertar na vida do nosso filho. E é isso. E o que a Bíblia diz sobre o poder da palavra? O que a
Bíblia fala. A palavra diz assim, Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o deprime. Quando eu fico pensando em alguma coisa, vai gerando ansiedade, isso me deprime. Mas uma boa palavra o anima. Uma boa palavra, uma palavra genuína, uma palavra verdadeira, uma palavra que incentiva, uma palavra que acredita, isso daí anima, isso traz vida. Talvez seja isso que o seu filho esteja precisando, palavras que o animem, entenda isso. Quero compartilhar mais um versículo que diz assim, em Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra prejudicial. Cuidado com aquilo que você fale, mas apenas o que for útil para edificar aos outros. Vai edificar? Então vou falar. Não vai edificar? Não vou falar nada. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que te ouvem. Então, quando você fala dessa forma, você está concedendo àquele que te ouve graça, favor, e isso gera no teu filho, na tua filha, uma mudança. E é sobre isso esses 3 capítulos. Espero que você tenha sido tão edificado quanto eu fui. Até a próxima.